Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. Temos mais um convidado que vai bater um papo hoje com a gente, trazendo mais um assunto, um tema central em que a gente vai poder discorrer um pouco, considerando aí a experiência que ele tem a respeito do tema, tá bom? André, seja bem-vindo, um baita prazer estar falando aqui com você hoje. E eu vou pedir para você se apresentar, né? A gente vai tocar nesse tema, né? Que é arte e desafios de ser pai. Beleza, tudo bom, galera? Sou André, mero pai de Osasco, pai do João, da Manu. João de 7 anos, a Manu 4 anos. Vou compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu já vivi e principalmente das experiências, né, que podem valer para alguém ou orientar, quem sabe, só para conhecer ou matar a curiosidade de saber o que é ser pai, né? Perfeito, André. Bom, então vamos lá, vamos começar. A gente tem tido uma dinâmica dessas conversas de sempre tentar criar uma ordem cronológica dos fatos, né? Uma linha de raciocínio dos fatos, até para ficar bem claro para quem está assistindo como funcionou, quais são as impressões, quais são as experiências e assim por diante, tá? Então, a primeira pergunta, Dé, é a seguinte: com qual idade e com quanto tempo de relacionamento vocês engravidaram? Entre se conhecer e se casar, né, que a gente começou, foram 3 anos. Do casamento para primeira gestação, nós engravidamos rápido. Foram 4 meses de casado. E então, ou seja, não, 4, acho que nem chegou a 4. Foi um ano e um mês depois nasceu o João Vitor. Então, eu tinha 25 anos e ela tinha 19 anos. E no caso da Manu, aí que idade vocês tinham? Caso da Manu, eu tinha 27 e ela tinha 22. Então Isso. o intervalo foi de 3 anos, mais ou menos, de um filho para o outro. Quase 3 anos. 2 anos e... acho que 2 anos e 7 meses, sabe, de diferença entre um e outro. Bom, a segunda pergunta, e aí até é importante porque para quem nunca foi pai, pode ser uma ponta de entrada para um entendimento de como funcionam as coisas, né? Aí a pergunta é, quando você soube da notícia, né? Pensando lá no João Vitor, que foi o primeiro filho, né? Como foi a sua reação e quais foram as suas primeiras ações, né? Você ligou para alguém, você chorou, passou mal, desmaiou, como é que foi? Quando a gente soube do João Vitor, na verdade, ela tava cozinhando, acho que assando um frango em casa. Ela colocou o frango para assar, e na hora que ela foi tirar, ela correu pro quarto enjoada. Aí a gente desconfiou de alguma coisa. Uhum. Então, assim, a gente estava se preparando, era um domingo, que nós íamos para a igreja. Aí eu comprei um teste de gravidez. Ela fez o teste de gravidez e deu positivo. Então aí a gente não acreditou. Então a gente foi para a igreja, porque a gente foi assim em pânico para a igreja, né? A gente imagino. não sabia o que fazer, vamos continuar a vida, né? A gente já ia para a igreja, vamos para a igreja. Fomos, até teve uma palavra legal sobre nesse dia, sobre que a nossa preocupação, tínhamos preocupações financeiras, nós acabamos de casar, a gente tinha acabado de financiar o veículo. A gente comprou o carro em julho. Em setembro a gente descobre que já tá grávidos de mais de um mês. Ela descobriu já tarde. Então, mais de um mês e meio. Então, assim, gera um pânico porque você não sabe, é uma coisa incerta do que pode acontecer. Então você trava. Mas, sim, quando os dois estão bem, a gente vai se apoiando um no outro e vamos embora. A gente voltou da igreja, já com um pouco mais tranquilo, só que a gente ainda falou, vamos confirmar, comprei outro teste. Eu quase fiz a melhor de 3, mas eu falei, só 2 positivos tá bom. Então, no segundo positivo, a gente falou, estamos grávidos. Então, aí a gente foi distribuindo a notícia aos poucos, para não não fazer alvoroço, né? Então, fomos dividindo com os familiares mais próximos, aí depois, quando um pouco mais para frente, a gente já divulgou no Facebook, aí Aí todo mundo tá sabendo já, né? E entra um pouco até no que você comentou, né? Quando o casal, né? Vocês fizeram de fato exatamente tudo como deveria ser, digamos assim, né? Vocês namoraram, depois casaram, depois engravidaram, tal. Então há uma tendência natural, né? Digamos assim, por mais que tenha sido uma surpresa, mas é uma tendência natural para um casal que viveu essas etapas juntos. Porque assim, na verdade, o que eu penso é que para você ser pai
ou você escolhe ou assume o risco, né? Eu escolhi ser pai, né? Então nenhum foi planejado, só financeiramente, mas todos foram desejados e os dois, todos não, né? Os dois foram Daí pensando que desejados. são 10, né? Não, são só dois, né, por enquanto. Os dois. Não, por enquanto não, já era, acabou. Já acabou? Fechei a fábrica. E no caso da Manu, assim, teve alguma coisa que foi diferente, assim, em relação à notícia, à surpresa, ou foi mais ou menos na mesma linha? Não, foi na mesma linha. Foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Não teve. A da Manu já foi um pânico, já foi menor. Já tínhamos uma estrutura. Aí foi um teste só de gravidez. Aí foi um só, né? Já, já deixa rolar e vambora. Vamos. Já é aquela coisa, né? O primeiro filho é uma preocupação maior. O segundo é mais tranquilo, você já tá com a cabeça mais fria, não teve nenhum alvoroço, não. Legal. Assim. Bom, aí agora vamos pensar no nascimento. Agora nasceu, né? E aí pensando de fato nas duas, né? Tanto do João Vitor como da Manu, o que mudou na sua rotina depois que eles nasceram, de fato, né? Aí agora é o que você falou. Até aí, né? Até essa parte do processo tem muito envolvimento com a mãe, né? Depois que nasce, aí acaba impactando os dois, né? Nossa. Diretamente. Aí o que mudou na sua rotina a partir do nascimento dos dois? O nascimento, depois do nascimento, é a hora que tipo, o cara sente mesmo, né? Que o pai vai sentir, porque aí antes ele só sentia o chutinho, só sentia ali dentro da barriga, aí depois ali pegar no colo e ver a criança e nascer, e falar assim, agora se vira, fião. Aconteceu. O, no caso do João Vitor, por exemplo, foi a cesariana, as duas foram cesarianas, mas o do João Vitor foi cesariana, então ela estava de repouso ainda. Tava só eu e ela no quarto e ele fez o primeiro cocô. Eu nunca tinha trocado uma criança na vida, então como que fazer? Ela não podia se mexer, ela não podia levantar, ela nem tipo, podia mexer, nem levantar o pescoço. Então foi ali, foi um tutorial. O que que eu faço? Faz Vai no isso, YouTube, né? faz aquilo. YouTube acho que não, nem sei se estava tão forte ainda nessa época. Você tem que aprender coisas que você não sabia. Uhum. Você nunca, não sei se você, como sempre quis, então eu já pensava que iria fazer. Mas se você foi pego de surpresa e quer participar da vida da criança, aí você vai ter que aprender muita coisa. Uma coisa que mudou também depois que o João Vitor nasceu, o sono. Meu sono ficou, sim, tipo, ele resmungava no berço, eu ouvia, eu ia lá, levantava, pegava, e entregava, ó, ele quer mamar. Aí ela só acordava pra mamar e pronto, tipo, Voltar a não dormir. voltava a dormir. Então foi assim, meu sono ficou bem leve. Agora já tá, acho que voltando, agora eles já estão grandinhos, Tá já tá voltando. voltando a pegada antiga já e dormindo que nem pedra. A educação do seu filho começa quando ele sai da barriga. Uhum. Saiu da barriga, ele já tem que começar a ser educado, porque desde pequeno você já tem que impor regras e limites, Uhum. porque depois, se você deixar para, não, é pequeno, não entende. Aí você vai deixando para 1 ano. Não, é pequeno, ainda não entende. Deixa para 2 anos. Ah, ainda não entende. 3 anos. Já era, perdeu o controle, porque a criança já, já absorveu que ela que manda, porque ela decide a hora, ela que decide o lugar, o momento. E a ideia, para a gente fechar a nossa conversa, fazer uma pergunta, ou melhor, duas perguntas e uma só, digamos assim, porque acabam se conectando, né? Mas seria mais ou menos assim: o que a paternidade te trouxe de ensinamento para a vida? E, associando isso, o que você recomenda para os papais aí que nos assistem acerca da paternidade, né? Então, o que trouxe para sua vida, e se você fosse recomendar, até em tópicos, digamos assim, né? O que você recomendaria que é extremamente importante para que esses pais, né, sejam aqueles que já são pais ou aqueles que virão a ser pais, deveriam levar como experiências importantes para a vida deles? Bom, primeiro vamos separar nos dois tópicos, então, né? O que trouxe para mim é aquela situação de agora você é exemplo de alguém. Então, tudo que você faz na vida é exemplo para alguém. Tomando como exemplo, meu filho sempre me viu saindo do banho com a toalha enrolada na cintura.
E ele sempre, tipo, minha esposa sempre embrulhou ele inteiro. Aí depois de um certo tempo ele começou a pegar e querer amarrar só a cintura. Então, assim, você é exemplo para alguém, né? Então, você é uma base, você tem que ser melhor a cada dia, você tem que melhorar a cada dia. Você vai ser a base do seu filho, né? Você, então, não importa se ele tem má influência lá fora. Lá fora vai ter uma má influência, ele vai gerar dúvidas na cabeça dele, mas a memória base fundamental que ele tem é o pai e a mãe. Então, sempre vai ser a base. Primeiro ele vai pensar, puta, o que que meu pai vai falar, achar, o que que meu pai vai pensar disso antes de fazer. Desde que você seja um exemplo para ele. E recomendo, né? Isso, recomendo que cada um participe da vida do filho, né? Porque tem pessoas que, por falta de estrutura familiar, acabam fazendo besteira, acabam fazendo coisas erradas, como faltou o que eu falei, de pensar, puta, o que que meu pai vai achar disso, o que que meu pai vai pensar. Então, tem que participar da vida do filho, tem que, para ele ver que você pô, é uma boa pessoa, você se esforça, você tem responsabilidade sobre ele, que nem meu filho, brincando com a minha filha, na verdade, minha filha estava brincando de boneca, e chamou meu filho, brinca comigo, João. Aí a Manu falou, tipo, eu vou ser a mãe da boneca e você vai ser o pai. Aí ele falou, eu não, eu prefiro ser o tio, o pai tem muita responsabilidade. Então, Já aprendeu desde cedo, já. olhar assim, tem responsabilidade, você mostra que você, tipo, tem responsabilidades a cumprir, que a vida não é fácil. Ele sabe que a gente faz de tudo para ele ter uma boa infância. Não, ele não tem tudo o que ele quer, porque você não pode dar tudo que eu quero dar o que eu não tive. Você às vezes não teve o que não, você não teve o que você queria, não porque você precisava, mas porque seu pai analisou e falou, isso você não precisa. Uhum. Então, teve o desejo de ter, mas não tinha necessidade de ter. Então, às vezes você tem que fazer esse mesmo pensamento para o seu filho. Realmente ele precisa? Às vezes ele não precisa daquilo. Às vezes vai ser só uma coisa, um brinquedo que vai ser jogado de lado, um brinquedo que não vai agregar nada de valor porque ele teve fácil, ele teve na mão a hora que ele queria, ele não fez tipo, um esforço para merecer, como às vezes eu condiciono algum algum prêmio, alguma conquista deles. Minha filha ganhou uma boneca porque parou de chupar chupeta, porque parou de usar as fraldas, então ela foi recompensada. Uhum. Então, trabalhando com recompensas, porque aí eles começam a falar, eu tenho um dever, também tenho uma responsabilidade. Preciso fazer alguma coisa para merecer. Não que eles não ganhem também sem merecer, porque mas não pode ser a livre demanda a todo momento você premiar seu filho e sem ele ter responsabilidade de manter a casa organizada, uma coisa que sempre meus filhos foram educados e sempre fizeram. Eles sempre guardaram os brinquedos deles, desde pequeno. Meu filho tinha 1 ano e meio quando ele começou a brincar sozinho. Ele começou a andar, o João começou a andar com 1 ano e 2 meses. Depois que ele começou a andar, ele tinha que recolher os brinquedos dele. Então ele ia junto a gente no começo, a gente ia junto, vamos guardar juntos. Depois, agora você é sua responsabilidade. Você estava brincando, você vai lá e guarda. Então ele hoje não tem problema com isso. Ele tem 7 anos e não tem problema com isso. Ele sempre guarda. Às vezes ele se distrai com alguma coisa, vai almoçar e esquece que deixou os brinquedos bagunçados. Quando ele volta, vai lá e guarda. Se você esqueceu de guardar. Sem reclamar, ele vai e guarda. Então, é a educação que a gente vai dando desde cedo. Que depois, se você querer colocar rédeas, querer colocar limites, é muito mais difícil. Então, busque sempre melhorar como pessoa e sempre, desde um dia de nascido, você já tem que colocando no subconsciente do seu filho que a vida tem regras, porque quando a criança, você vai
soltar a criança na sociedade, mas, ou seja, com 3 anos, 2, 3, 4 anos for para a escola, a criança vai sem noção de que existe regras na sociedade, que ele pode, eu faço o que eu quiser em casa, então eu vou fazer o que eu quiser em qualquer lugar. Então ele vai ter um choque, o trauma vai ser maior. Então temos que colocar limites. Então, assim, desde um dia de idade você tem que impor regras e limites para o seu filho, porque assim a gente vai conseguir lá na frente ter um controle melhor com base no respeito. Eu nunca precisei bater nos meus filhos para eles me respeitarem. E, embora eles cometam erros, mas são crianças, né? Mas nunca são erros graves. Falta de respeito ou qualquer coisa do tipo. E aí entra um ponto, né, dentre várias coisas que você comentou que são extremamente importantes, mas uma coisa que eu acho que é o ponto de partida para tudo, né, e você também citou isso, é a questão de você estar conectado com seu filho, né? Porque se você não tem a presença, né, que foi o que você citou, né? Se você não é presente na vida dele, naturalmente ele não vai te procurar na hora que ele tiver uma dúvida, tiver uma dificuldade, tiver um problema na escola. Então, se você tem essa conexão, a tendência é que as coisas sejam muito mais fáceis, né? Porque se o menino, é o que você falou, começou, sei lá, a estudar, agora ele está na sociedade com pessoas da mesma idade, com alguns mais velhos e tal. Se ele não tem a liberdade de chegar no pai ou na mãe e perguntar, aconteceu tal coisa, o que eu deveria fazer, acaba que esse distanciamento faz com que ele procure ou outras pessoas ou tome uma iniciativa própria para decidir o que é certo ou errado, né? Sim, com certeza. Tem que ouvir mesmo, filho. Você ganha confiança, o respeito, ouvindo. Tanto aqui quanto você vai para a vida, né? No trabalho, eu tenho respeito da minha equipe, sou encarregado do armazém, sou encarregado operacional, tenho meus subordinados. Eu ganho respeito como? Ouvindo. Preciso ouvir o que eles precisam para poder cumprir as necessidades que eles têm e avaliar se eles têm necessidades ou caprichos. É a mesma coisa com criança e uma equipe que eu lidero, é a mesma coisa. Eu tenho que ouvir a criança para saber se é um capricho que ela tem ou é uma necessidade. Eu sou pai para cumprir as necessidades e prepará-lo para a vida. Então, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu discorrer sobre todos os temas. Da nossa parte, como canal, fica o agradecimento pela sua participação. Eu vou passar a bola para você fazer suas considerações finais, mas, de fato, né? Esse é um tema bem relevante, é uma situação que é extremamente frequente e rotineira, né? A tendência natural da vida, né? Procriação, crescer, família e tudo mais. Então é um tema legal porque tem muita gente que às vezes não tem filho e tem dúvida e, enfim, acaba abrindo um precedente para as pessoas entenderem um pouco de como que é para quem viveu na prática, né? E da nossa parte, de fato, fica o agradecimento aí pela sua participação e passo a bola aí para você fazer as suas considerações finais. Fica à vontade. Bom, obrigado por tudo, obrigado por nossa parceria de sempre. Tanto que você precisar, a gente está junto. E para quem deseja ser pai, pode ir com tudo, que é uma coisa que vale a pena, uma coisa que faz você crescer como pessoa. Para quem está com a cria já no forninho, que está grávido, né? Pode ficar em paz, porque se você se preocupa, com certeza é porque você quer se dedicar. Deixa a criança ser criança e seja um pai amoroso que chegando lá na frente você não vai se arrepender. Show de bola, gente. Então recebemos aí o André, né, que é, como eu comentei lá no início, meu primo, compartilhou um pouco da sua experiência aí com a gente. No mais, gente, a gente está encerrando o nosso vídeo hoje. Fico à disposição aí para tirar as dúvidas. Aqui embaixo vocês vão ver os nossos Instagrams. Como o canal está começando, toda inscrição nesse momento é super bem-vinda. E, claro, né, se você tem alguém aí, conhece alguma pessoa, alguém que pretende ser pai, ou tem dificuldade em relação ao tema, ou gostaria de entender um pouco mais a respeito do tema, a gente pede para você compartilhar o vídeo para alcançar cada vez mais pessoas. Beleza? No mais é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, gente. Valeu!